Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Aquele vídeo onde eu te conto sobre um assunto para você ficar bem surtadinho comigo. Antes de começar, não se esquece de já curtir o vídeo se você gosta aqui do Surto Coletivo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E hoje eu quero te contar sobre o grande surto de lobotomias dos anos 50. Eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre lobotomia. Seja porque você viu um filme, tipo Sucker Punch, ou porque você assistiu American Horror Story, também tem uma das temporadas que aborda a lobotomia. Enfim, a lobotomia ela é retratada em vários filmes e séries. Era um procedimento cirúrgico utilizado para tratar doenças mentais ali entre 1930 até 1970. Teoricamente, a lobotomia era utilizada para tratar transtornos mentais graves. Só que esse grave aí é relativo. A ideia da lobotomia é que você cortar a comunicação entre o lóbulo frontal do cérebro com o resto. Isso poderia aliviar os sintomas de vários tipos de doenças psiquiátricas. E assim, era vendido como uma solução rápida e fácil para os mais diversos problemas. Só que os resultados eram, assim, destrutivos. É importante a gente deixar claro que, assim, hoje em dia, a gente tem um conhecimento muito maior do que é a saúde mental, né? Sobre como que o nosso cérebro funciona, por exemplo. A nossa geração é uma das primeiras a falar abertamente sobre doenças mentais. E mesmo assim, ainda existe um preconceito muito grande, principalmente de algumas gerações para trás, sobre você falar isso. Ainda tem muita gente que até hoje acredita que você ir no psicólogo é coisa de maluco. Mas se é assim, hoje em dia, imagina só como que não era quando a gente nem sequer entendia como o cérebro funcionava. Muito antigamente, acreditava-se que a nossa personalidade e as nossas emoções vinham da nossa alma. Então, se você tinha um distúrbio mental, alguma coisa psicológica, isso era visto como um problema no seu espírito. Então, assim, era uma coisa que você podia consertar com religião, ou então era algum tipo de possessão demoníaca, ou às vezes até uma punição divina. Isso é Deus te punindo por alguma coisa. Por exemplo, um dos primeiros tratamentos para doenças mentais que a gente tem registro era um procedimento que consistia em você fazer um buraco no crânio da pessoa para deixar os demônios saírem. Muitos dos tratamentos também era, por exemplo, colocar a pessoa para vomitar, para também limpar o corpo. E foi assim por muito tempo na nossa história. Foi só mais ou menos ali no século XVII que a gente começou a ver doenças mentais como um problema realmente físico e não espiritual, e que foram criados os primeiros manicômios. Só que a ideia de um manicômio era muito mais você pegar essas pessoas que tinham certos problemas, que não conseguiam conviver em sociedade normalmente, e esconder essas pessoas ao invés de tratar. Eles foram ficando cada vez mais rígidos e os tratamentos também não foram melhorando muito com o tempo, não. Muitos desses manicômios ficaram superlotados, até porque, imagina, se você entrava no manicômio, você provavelmente nunca mais ia sair, porque por mais que algumas pessoas, às vezes, eram colocadas lá, elas nem tinham problemas tão graves assim, só pelo tratamento que elas recebiam ali, pelo ambiente que elas estavam, elas às vezes acabavam desenvolvendo uma doença mental por causa disso. Muitas vezes os pacientes eram violentos, então as respostas também eram violentas. Eles tinham um foco muito grande em proteger as pessoas que estavam trabalhando, não em ajudar os pacientes, sabe? Uma camisa de força era uma coisa que era super utilizada, muitas vezes essas pessoas eram amarradas na cama, ou até mesmo mantidas em gaiolas mesmo, assim, igual bicho. Que, sinceramente, aqui, cá entre nós, nem bicho deveria ser mantido em gaiola. E aí, você já tá vendo, assim, um monte de gente presa com corrente, presa na parede, na cama. Todo um ambiente assim. E aí, você ainda tem os tratamentos, que às vezes era, por exemplo, te girar numa cadeira até você vomitar. E os medicamentos, que eram nenhum. Os únicos medicamentos que tinham era pra dopar a pessoa mesmo, pra apagar ela. Não tinha alguma coisa ali pra ajudar em sintomas, né, melhorar. Não tinha. E aí, assim, né, como eu disse, muitas vezes os motivos pelos quais as pessoas acabavam no manicômio eram coisas muito nada demais, sabe? Não que qualquer coisa fosse demais, mas assim, a barra era muito embaixo. Gente com epilepsia ia para manicômio. Melancolia, você podia ser diagnosticado com melancolia e ser jogado em um. Até mesmo desobediência já era um motivo para você ser jogado num manicômio. E assim, em especial mulheres eram, assim, um alvo frequente
de tudo isso. Se você fosse uma esposa que não fazia o que seu marido queria, você podia ser jogada num manicômio. Se você fosse uma filha que desse trabalho, você podia ser jogada num manicômio. Qualquer coisa que você saísse um pouco da norma, você podia ser considerada histérica e... beijos! Imagina, né? Eu acabei de falar de tudo isso, vocês acham que pessoas neurodivergentes, o que você acha que aconteceu com elas também? Manicômio! Assim, a intenção inicial de você ter um manicômio, ela era uma intenção boa, era você ajudar essas pessoas, você ter ali um lugar pra cuidar dessas pessoas. Mas na prática, o negócio não funcionava. Imagina, tudo super lotado, porque você jogava ainda por cima um monte de gente que desagradou um pouco uma outra pessoa, já era jogada ali, essas pessoas todas misturadas, num ambiente péssimo, ninguém conseguia se recuperar e recuperar a vida naquele lugar, sabe? E aí, você já tem isso, você já tá tentando controlar toda essa gente, aí você ainda faz isso com violência, assim, receita para o desastre. No final, você ter esses manicômios era muito mais prejudicial do que uma ajuda à sociedade. Mas agora, nós estamos já no século XX, tá? E aí, no século XX, a gente já estava começando a entender um pouco melhor sobre como o cérebro funcionava. Por exemplo, os médicos já tinham conseguido entender que partes diferentes do cérebro eram responsáveis por funções diferentes do nosso corpício, da nossa vida. E assim, um fato curioso é que grande parte dessas descobertas, né, de como o cérebro funcionava, foram por causa de acidentes que pessoas tiveram. Um caso que ficou muito famoso, que fez com que os médicos conseguissem entender como funcionava a parte frontal do nosso cérebro, é do Phineas Gage. O Phineas trabalhava numa ferrovia e aí ele sofreu um acidente em que uma barra de metal de 1 metro entrou pela bochecha dele e saiu pelo topo da cabeça dele. Então, assim, cruzou e, obviamente, furou o cérebro dele. Só que, surpreendentemente, o Phineas sobreviveu a isso. Mas o que eles observaram é que o Phineas mudou de personalidade completamente depois do acidente. Antes ele era um cara super de boa e aí ele passou a ficar super agressivo. E foi aí que eles perceberam que essa parte frontal do cérebro era a parte que é responsável pela sua personalidade. E aqui, PS, um fato curioso, que não tem exatamente a ver com o vídeo, mas se o acidente dele tivesse sido na parte de trás do cérebro, essa parte aqui, ela é mais responsável pelo funcionamento das coisas que a gente não tem controle no nosso corpo, como o batimento cardíaco, a gente respirar, enfim, todas essas coisas assim. Aí, ele com certeza iria morrer. Mas como foi nessa parte aqui da frente, não aconteceu isso. Enfim, a gente vai focar aqui no vídeo no córtex pré-frontal. E ele é responsável pela nossa personalidade, pelo nosso julgamento das coisas e pela nossa regulação emocional. E você pode conhecer o córtex pré-frontal também como aquela parte do cérebro que a gente vive falando que só termina a se desenvolver depois de seus 25 anos. Não é exatamente assim, tá? 25 é uma média, pode ser que tem gente que seja bem antes, tem gente que seja bem depois, é uma média geral, mas é isso aí, é essa parte. E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. Estamos agora no ano de 1935. Um neurologista português chamado Antônio Egas Muniz. O Antônio foi numa dessas conferências, assim, que tava falando sobre epilepsia. Enquanto ele tava lá, ele foi, assim, muito impressionado por algumas apresentações que falavam do lóbulo frontal do cérebro. Uma dessas apresentações era sobre uns chimpanzés que receberam um procedimento chamado lobectomia. Essa lobectomia é um procedimento onde você retira todo ou alguma parte do lóbulo frontal. E esses chimpanzés desse experimento tinham mudado de personalidade, tinham se tornado, assim, mais calmos, menos agressivos. Ele também acabou vendo umas outras apresentações ali. Uma delas, um paciente tinha um tumor, daí foi retirado o lóbulo frontal e ele também teve uma mudança na personalidade dele. Enfim, ele ficou muito impressionado em como essa cirurgia de lobectomia afetava a personalidade desses pacientes. Só que essa é uma cirurgia que é muito arriscada, você tá ali removendo uma parte do cérebro. Então ele pensou assim, e se ao invés de eu tirar uma parte do cérebro, eu só mexer nas conexões, sabe? Só fazer com que essa parte não consiga se comunicar com o resto do cérebro. Então o Antônio desenvolveu um outro método chamado leucotomia. A primeira versão da leucotomia consistiu basicamente nele fazer um furo aqui dos dois lados do crânio e jogar álcool para danificar as conexões do lóbulo frontal do cérebro com o resto do cérebro. Essa primeira cirurgia foi feita numa paciente que tinha 63 anos e tinha sintomas de ansiedade e depressão. Logo depois da cirurgia, realmente pareceu que ela tinha menos ansiedade, mas
pouco tempo depois eles perceberam que o bagulho não deu muito certo, não. Ela teve dificuldade pra falar, pra pensar, ficou muito lenta, teve uma mudança de personalidade muito grande e ficou apática. Apesar disso, o Moniz, ele considerou que o procedimento foi um grande sucesso. Mas ele achou que talvez o álcool fosse um pouco demais. Falou assim, não, vamos dar uma refinada nisso aqui. Não foi logo da primeira, tá? Ele ainda fez essa cirurgia com álcool algumas vezes, até ele inventar um outro procedimento com um objeto, um instrumento chamado leucótomo. Que, se você olhar um leucótomo, nada mais é do que um picador de gelo, tá? Não tem muita diferença, não. E aí, com esses 2 furos, ao invés dele chegar lá e injetar álcool puro, ele ia lá com esse picador de gelo para cortar essas conexões. E aqui, palavras do próprio Antônio Moniz, abre aspas. A leucotomia pré-frontal é uma operação simples, sempre segura, que pode se mostrar um tratamento cirúrgico eficaz em certos casos de transtornos mentais. Ele basicamente dizia que as cirurgias estavam sendo um sucesso, que os resultados eram muito promissores, e que os pacientes tiveram ou uma cura ou uma melhora depois do procedimento. Apesar de que eu acabei de te contar de uma cirurgia que ele considerou um grande sucesso e que cá entre nós não parece um grande sucesso, né? Dos primeiros 20 pacientes que ele realizou uma leucotomia, ele disse que 7 tiveram uma melhora significativa. E os outros todos ou tiveram uma melhora pequena ou não tiveram grandes mudanças. Mas a verdade é que grande parte dessas pessoas nunca conseguiu ter uma vida normal depois. Mas enfim, ele estava achando que estava tudo ótimo. E, enquanto isso, vários médicos tinham muito receio dessa cirurgia. Não é como se fosse uma coisa que, na época, todos os médicos estavam... Não, tinha muitos críticos. A cirurgia, ela era polêmica. Inclusive, esses primeiros pacientes, eles foram todos de um instituto. E o diretor desse instituto falou contra o Moniz. Ele disse que muitas dessas melhoras iniciais que certos pacientes pareciam ter, na verdade, era só o choque inicial depois da cirurgia. E ele disse que grande parte dessas pessoas saíram da cirurgia com a personalidade completamente degradada. Mas, enfim, né? Quem liga? Agora entra em cena um americano chamado Walter Freeman. E o Walter conheceu o Moniz em um congresso de neurologia em Londres. E ele ficou, assim, fascinado com a ideia do procedimento. Ele voltou para os Estados Unidos e aí ele começou a trocar a carta com o Moniz. E aí o Moniz, ele enviou pro Walter, assim, tudo. Mandou a monografia dele toda sobre o procedimento, todo o material que ele tinha. Só que aqui, um PS, o Walter Freeman não era um neurocirurgião. Ele era um neurologista. E aqui temos uma grande diferença. Uma coisa é uma pessoa que estuda o cérebro, outra coisa é uma pessoa que faz cirurgias no cérebro. Então, ele não tinha o conhecimento necessário, nem a prática necessária, para fazer uma cirurgia no cérebro. Então, para embarcar nessa viagem muito louca com ele chamou um amigo dele, que era um cara chamado James Watt. E aí, o James Watt, junto com o Walter Freeman, pegaram esse procedimento do Moniz e deram uma leve modificada, que, sinceramente, aqui, tá? Eu tentei entender qual é a modificada que eles deram inicialmente. E não consegui entender qual que é, porque pra mim parece a mesma coisa. Eu acho que pra muita gente devia parecer realmente a mesma coisa, mas eles deram uma modificada e deram um novo nome, chamado de lobotomia pré-frontal. Eu acho que eles deram só uma repaginada, assim, uma coisa de marketing, pra dar uma americanizada, um novo nome, sei lá, e, enfim. Era praticamente a mesma coisa. Em 1936, o Walter Freeman e o James Watts fazem a sua primeira lobotomia. A paciente, uma mulher, obviamente, que também tinha 63 anos, inclusive, igual a primeira do outro médico, então essa daqui também tinha 63 anos. Abriram o crânio, cortaram, fizeram esse procedimento de cortar ali as conexões do córtex pré-frontal com aquele instrumentozinho lá, que nada mais é do que um picador de gelo, e no início, a cirurgia foi considerada um sucesso. Eles disseram que a paciente, uma mulher chamada Alice, parecia mais calma. Mas, logo assim, depois de alguns dias, ela passou a ter convulsões extremas. E teve, assim, uma deteriorização cognitiva enorme. Ela faleceu 5 anos depois devido a complicações causadas pela lobotomia. Mas, a gente avançou na história, porque ainda não são 5 anos depois. A gente tá naquele ano. Mas mesmo com a Alice apresentando convulsões depois de alguns dias da cirurgia, ainda assim, o Freeman considerou a cirurgia um sucesso. E aí aqui foi aberta uma porteira. O Walter e o James saíam fazendo lobotomia em todo mundo. Só que, vamos pensar aqui comigo. Essa lobotomia que eles estão fazendo nas pessoas, a pessoa é internada num centro cirúrgico,
né? Tem todo aquele negócio, tem que estar tudo limpinho, etc. Com sedação, blá, 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 blá. Tem que furar o cérebro da pessoa. Então, não é uma coisa que é fácil furar um cérebro. Quer dizer, cérebro não, desculpa, um crânio. Não é uma coisa que é fácil você furar um crânio, né? Então, tinha toda uma equipe do centro cirúrgico, né? Era um negócio que era complicado. Então, obviamente, não era uma coisa, assim, super acessível para todo mundo, sabe? Super fácil. O Freeman, ele tinha uma visão. Ele queria que o procedimento fosse muito simples, fosse muito fácil, fosse muito acessível. Porque as pessoas que precisavam, muitas aspas nesse precisavam, de uma lobotomia, estavam em um manicômio, elas não estavam no hospital, elas não tinham acesso ao centro cirúrgico, não tem um centro cirúrgico no manicômio. E aí aqui, ele encontrou inspiração num médico italiano que tinha realizado a leucotomia, que nada mais é do que uma lobotomia, tá? É basicamente a mesma coisa. Acessando o cérebro pelo globo ocular. Porque o que acontece? Aqui atrás do nosso olho tem crânio, tá? Tem osso. Só que o osso que tem por trás do olho é um osso que é muito mais fininho do que o osso que a gente tem aqui. Então, é muito mais fácil você quebrar esse ossinho daqui, que não precisa de muita coisa se você for lá por trás do olho. Eu sei que tá dando nervoso, tá? Mas vem comigo aqui. Do que você ter que furar esse daqui. Esse médico italiano, especificamente, ele fazia isso. Ele tinha acesso ao cérebro por aqui, pelo olho, por trás do olho. Eu sei. Ele furava essa camada óssea atrás do olho, que é fininha. E, assim como o Moniz fez lá nas primeiras leucotomias dele, ele injetava álcool puro no cérebro. E aí, o Walter Freeman, ele fez uma fusão. Ele falou, beleza, eu não quero injetar álcool no cérebro, eu vou usar esse picador de gelo que eu já tô usando aqui para essas outras, e eu vou com o picador de gelo aqui, coloca o picador de gelo aqui, com um martelinho, bate aqui, quebra o osso, e aí você teria acesso ao cérebro aqui. A ideia de modificar dessa forma é que o procedimento se tornaria uma coisa mais simples e que você conseguiria fazer esse procedimento, então, em manicômios. Porque você não precisaria da necessidade de ter um centro cirúrgico, de ter toda uma equipe ali por trás. E aí aqui, o que acabou acontecendo é que esse paciente precisava estar sedado, né? Para que isso acontecesse, a pessoa não estava acordada. Também aí era demais. Muitas vezes essas pessoas, elas eram sedadas, muitas aspas nesse sedadas, no manicômio, com choques elétricos. Simplesmente desacordava com a pessoa com choque elétrico, fazia o procedimento logo depois. Se você pesquisar, ler, por exemplo, na Wikipédia, por exemplo, sobre como era feita esse procedimento de lobotomia pelo globo ocular, ele vai te falar uma coisa assim que vai parecer que é uma coisa muito certinha. Aí ele enfiava o orbitoclaustro, que nada mais é do que o mesmo aplicador de gelo que estava sendo usado no outro, que daí tinha outro nome. Agora virou orbitoclaustro porque tá no o globo ocular, entendeu? Enfim. Mudou o nome só pra a mesma coisa. E aí você vai virar 40 graus pra lado direito, depois vai virar, sei lá quantos graus pro lado esquerdo, vai virar 190 graus, como se fosse uma coisa muito precisa, tá? Só que aqui vai lembrar que ninguém tá vendo o que tá fazendo. Então, você pode tentar ser preciso o quanto você quiser. Você não vai conseguir ser preciso. Enfim, depois de você fazer no olho, você retirava aqui desse buraco aqui da pálpebra, fazia no outro olho, então, e pronto, estava pronto o procedimento. O Freeman, né, que não era um neurocirurgião, gostaria de lembrar vocês aqui de novo novamente, ele começou a treinar primeiro num grapefruit, tá? Pra conseguir fazer essa cirurgia. Só Deus sabe o que é que um grapefruit tem a ver com qualquer outra coisa. Depois ele foi graduado pra fazer em cadáveres, que daí já tem um pouco mais a ver. E depois ele fez no seu primeiro paciente. Quando o primeiro paciente foi operado com essa nova técnica do Freeman, em 1946, o amigo dele, o James Watts, ele ficou tão chocado com o negócio, tão chocado, que ele rompeu a parceria com o Freeman. Um homem que já devia ter as morais um pouco flexíveis, porque ele já estava fazendo lobotomia em várias pessoas, né? E você sabe que já tinha alguns casos dando errado aí, agora ficou chocado com o que o amigo dele tá fazendo. Como pra você ver como até entre ladrões há, né, uma moral, um código moral. Mas foi a partir daí da criação da lobotomia transorbital, que é o nome dessa lobotomia que acessa o cérebro pela órbita do globo ocular, que teve um grande boom no número de lobotomias. A lobotomia, que era um procedimento que antes você era internado para receber sedação, anestesia com uma equipe cirúrgica, blá, 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 blá.
todo esse rolê e que era recomendado para pacientes somente como um último recurso, agora era um procedimento de 10 minutos, feito numa sala qualquer, porque esse era o tempo que o Freeman levava para fazer uma lobotomia. Até o final de 1940, e aqui vai lembrar que a primeiro paciente foi em 1946, então se passou pouquíssimo tempo, mais de 2.000 pessoas tinham sido lobotomizadas nos Estados Unidos. Assim, tentando aqui defender o Walter, para algumas pessoas, a gente sabe que tinha médicos que não concordavam, que já achavam meio absurdo, mas para muita gente, parecia ser uma alternativa viável para outra opção, que era manicômios lotados, com pacientes sem atenção, muitas pessoas amarradas na cama, pessoas acorrentadas na parede. Sabe, os tratamentos já não eram bons, então, para muita gente, isso parecia como uma alternativa mais humana, sabe? Você fazer uma cirurgia que a pessoa fosse se curar ou melhorar daqueles sintomas. Porque era assim que era vendido para as pessoas. Vai ser uma solução simples e rápida para todos os seus problemas mentais. E óbvio que ninguém falava de qualquer efeito colateral. Falava, imagina, não vai acontecer nada. A lobotomia, então, se popularizou e ela se espalhou pelo mundo inteiro. Na União Soviética, no Japão, até que no Brasil a lobotomia chegou. E aí, ali no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, basicamente, qualquer coisa podia ser uma recomendação para uma lobotomia. Você tem TDAH? Que na época nem tinha esse nome, né? Lobotomia. Você é autista? Lobotomia. Deficiência intelectual? Lobotomia. Ansiedade, depressão pós-parto, depressão, melancolia? Lobotomia. Dor crônica, Alzheimer, criminalidade, agressividade, lobotomia. Esquizofrenia também era, assim, um dos grandes, assim, um carro-chefe. Você tem esquizofrenia, você leva uma lobotomia. Até rima. Só que aqui a gente já tem que levar mais uma coisa em consideração. Não só a nossa lista já tá grande de coisas que você podia ser lobotomizado por, como também esquizofrenia podia ser basicamente qualquer coisa, tá? Inclusive, ter tendências homossexuais era considerado como um sintoma de esquizofrenia. Muitas pessoas gays eram diagnosticadas como esquizofrênicas. Então, por mais que homossexuais não são necessariamente o alvo da lobotomia, é muito fácil com que você seja uma pessoa gay e acabasse tendo uma lobotomia porque você era considerado esquizofrênico, então já era considerado como outro tipo de doença mental, e aí você acabasse com a lobotomia. Mas mesmo assim, as mulheres ainda eram as mais lobotomizadas. Porque se você não estivesse obedecendo muito o seu marido, se você estivesse meio tristinha, porque você tinha uma vidinha meio merda de dona de casa, sabe? E você tá meio tristinha, melancolia. Você podia ser recomendada para uma lobotomia. E além disso, quem autorizava a lobotomia, né, seriam os seus pais ou o seu marido. E outra coisa, mulheres promíscuas também poderiam ser pacientes recomendados de uma lobotomia. Um dos casos mais famosos de lobotomia foi o da irmã do presidente americano John F. Kennedy, a Rosemary Kennedy. Os rumores por aí, né, dizem por aí, que a Rosemary tinha alguma deficiência intelectual. Só que tem gente que diz que isso não é verdade, que na verdade o pai dela falava isso, porque era melhor visto como tendo uma filha com deficiência intelectual do que tendo uma filha com alguma doença mental, sabe? Ou então uma filha que pode trazer algum tipo de má fama para sua família, né? Tem muita gente que acha que ele falava isso justamente para esconder que ela tivesse alguma outra coisa ali e, sinceramente, eles nunca falavam muito da filha, então era difícil de saber o que realmente tinha ou não. Mas o que a gente sabe é que por volta dos 22 anos, a Rosemary começou a dar trabalho na família. Ela tinha morado um tempo em Londres e aí ela tinha acabado de voltar para os Estados Unidos. E ela estava muito difícil de controlar e estava tendo uns acessos de raiva. Aí o babado estava feio e aí os pais enviaram ela para um convento. Enquanto ela estava no convento, ela dava umas escapulidas escondidas. E aí as freiras começaram a achar que talvez ela estivesse se envolvendo com homens. E a família, que já tinha um filho metido na política, estava com medo disso acabar prejudicando a fama da família e a carreira do filho. Aos 23 anos, o pai da Rosemary decidiu que era melhor que ela tivesse uma lobotomia. A mãe da Rosemary só ficou sabendo, inclusive, depois do procedimento. A Rosemary nunca mais falou coisas reconhecíveis, palavras reconhecíveis, e teve incontinência pelo resto da vida dela. Mas aqui, o Walter Freeman estava vivendo a vida dos sonhos dele. Ele era um cara que gostava da atenção, que gostava de divulgar o procedimento dele,
e de ser visto e famoso e etc, sabe? Em 1951, durante uma cirurgia, o Freeman, ele foi tirar uma foto, foi posar pra uma foto, bem enquanto ele estava realizando o procedimento. E aí acontece que o tal do picador de gelo acabou afundando demais no cérebro do paciente e o paciente morreu. Ele também era tão amostradinho que ele era conhecido por muitas vezes operar 2 pacientes ao mesmo tempo, um com cada mão. E aqui, pior ainda, tá? Não eram só adultos que eram lobotomizados. Crianças também eram. O paciente mais novo foi uma criança de 4 anos. Um caso muito famoso foi de um menino que foi lobotomizado com 12 anos. O nome dele é Howard Dooley e ele, inclusive, tá vivo até hoje. E a história do Howard, ela é especialmente triste. Porque quem levou ele pra ter uma lobotomia foi a madrasta dele. Quando o pai dele se casou com a madrasta imediatamente não gostou do Howard. Sempre implicou muito com o menino, sabe? Dizer que ele era muito desobediente, curioso demais. Assim, ele era uma criança completamente normal, tá? Ela só não gostava dele, provavelmente porque ele era, sabe, filho de outro casamento, alguma coisa assim. Não gostava do menino. E aí ela vivia falando pro marido que o marido tinha que fazer alguma coisa, não queria o menino dentro de casa, dizia que o marido tinha que expulsar o menino de casa. Ela começou a levar ele em vários psiquiatras diferentes pra conseguir um diagnóstico. E todo psiquiatra falava pra ela que não tinha nada de errado com o Howard, que ele era só um garoto de 12 anos. Até que ela levou o Howard, o Freeman, e aí o Freeman falou, não, ele tem esquizofrenia. Foi diagnosticado, assim, em uma consulta de um dia, super rápido. Disse que ele tinha esquizofrenia e que era recomendado uma lobotomia. E com 12 anos, ele passou pelo procedimento. Ele, inclusive, já deu algumas entrevistas, ele falou que por muito tempo da vida dele, ele não sabia que ele tinha passado por esse procedimento. Desacordado, não sabe o que aconteceu, não era uma cirurgia que você ficava se sentindo mal depois que tinha uma recuperação. Mas ele diz que a vida inteira dele, ele se sentiu muito vazio, sentia que faltava certas partes dele. E que hoje em dia ele entende que foi pela lobotomia. Aí aqui, depois da lobotomia, tá, ele foi abandonado em orfanatos. Ainda tem mais essa. Mas enfim, gente, a demanda para a lobotomia, ela crescia tanto, o negócio estava tão popular, que o Walter Freeman, ele até tinha uma van da lobotomia, chamada Lobotomobile. Juro pra você, tá? Tinha uma van da lobotomia com o nome. Ele ia visitando vários hospitais psiquiátricos, assim, com a van e fazendo lobotomia nos pacientes. E aí, aqui, o que é exatamente que acontecia com esses pacientes da lobotomia, né? A cirurgia, ela, como você pode perceber, ela não era nada precisa. Então, é muito difícil de você conseguir prever quais vão ser os resultados, como simplesmente ter alguém enfiando um negócio no seu cérebro e mexendo um pouco. E também, assim, os dados, eles são extremamente maquiados. Muitas das cirurgias que não deram certo, que os pacientes ficaram com muitos problemas depois, são ditas como um sucesso. Então, assim, para a gente conseguir ter números exatos, é impossível. Mas a gente consegue fazer algumas estimativas do que aconteciam com esses pacientes. De 20 a 40% das pessoas que passavam por uma lobotomia ficavam em estado vegetativo, ou então severamente incapacitadas. E aí a gente está falando de perder a habilidade de falar, de andar, incontinência, não conseguir mais comer sozinho, enfim, cuidar de si mesmo. A taxa de mortalidade ficava entre 5% e 15%, e aí poderia ser por uma hemorragia cerebral, por convulsões depois da cirurgia, ou até alguma infecção. Mais ou menos 30% dos casos eram considerados bem-sucedidos pelos médicos na época. E aí, o que é você ser considerado um caso bem-sucedido? É você demonstrar uma menor agressividade, ter menos sintomas de psicose severa, maior docilidade e passividade e ter a capacidade de voltar para casa ao invés de ficar no manicômio. Só que, ainda assim, desses casos que eram considerados um sucesso pelos termos que eu te falei, muitas das pessoas ficavam sem personalidade, tinham dificuldade de concentração e incontinência ou perdas cognitivas. A gente estima que entre 20% e 30% dos pacientes no total ficavam em sofrimento contínuo depois da cirurgia, e aí é que a gente está falando de convulsões, depressão, ansiedade, incapacidade de sentir prazer, apatia e até dor de cabeça crônica. Tem muitos pacientes que acabaram cometendo suicídio depois da cirurgia, mas a gente não tem esses números exatos, porque não tinha um acompanhamento muito sério com os pacientes depois da cirurgia. E aí, entre 10% e 20% desses pacientes
simplesmente não apresentavam grandes mudanças. Provavelmente porque o cérebro simplesmente se regenerou depois, então meio que não aconteceu nada. Entre 5 a 10% dos pacientes passavam por mais de uma lobotomia. Porque, né, se você passou por uma lobotomia e aí não viram grandes mudanças, eles te davam uma segunda, às vezes até uma terceira. E apesar de tudo isso que eu tô te falando, em 1946, o Antônio Moniz ganhou um prêmio Nobel pela lobotomia. A indicação, inclusive, veio do Walter Freeman, tá? Ele que indicou. E o Antônio ganhou. Só que assim, essa premiação já foi muito criticada por vários médicos na época, tá? Não é como se fosse um procedimento que todo mundo tava batendo palma. Foi ali no início dos anos 50 que apareceram os primeiros medicamentos antipsicóticos. Como, por exemplo, o oclopormazina, que foi oficialmente o primeiro medicamento antipsicótico mesmo que foi inventado. E aí, a gente começou a ter um avanço grande nessas medicações. E não eram procedimentos invasivos, eram muito mais eficazes do que uma lobotomia, era mais barato e não transformava a pessoa em uma concha sem alma, nem um zumbi. E aí a lobotomia, que já era um negócio que já tinha muitos críticos, passou, então, a ser considerado, assim, um negócio absurdo. Porque você tinha alternativas melhores. E não só isso, né? Mas assim, quanto mais lobotomias faziam, mais as pessoas viam os efeitos catastróficos que tinha. Então não é como se desse pra esconder que o negócio não dava certo. Então o procedimento começou a ser proibido em vários países, pouco a pouco. Por exemplo, acho que a União Soviética foi um dos primeiros a proibir. E depois até Portugal, o país onde nasceu, né, a querida, também proibiu. E apesar da lobotomia estar saindo de moda, cara, o Walter Freeman não dava o braço a torcer. Ele continuou fazendo lobotomias nos pacientes. Ele queria muito, assim, provar para as pessoas que ele estava certo, que o procedimento era um sucesso, que tinha que fazer mesmo. Ele não queria estar errado, sabe? Foi em 1967 que o Walter foi fazer um procedimento pela 4ª vez em uma paciente e ela acabou tendo uma hemorragia e morreu durante a 4ª lobotomia dela. E aí foi aí que os Estados Unidos falou, chega, e proibiu o Walter Freeman de operar novamente. A lobotomia foi oficialmente abandonada em 1980. Mas até hoje ainda existem pessoas que sofrem com os efeitos de lobotomias que eles viveram mais cedo na vida. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito surtadinho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!